Hoje em dia, para ser considerada bonita, você precisa atender um padrão estético. Uma boca X, uma curva Y, um cabelo assim. E parece que tá todo mundo ficando parecido. Você já percebeu isso? Em alguns eventos, quando você participa, ou em alguns ambientes, você já percebeu que às vezes parece que as pessoas estão praticamente com o mesmo rosto? Afinal de contas, o que é bonito e o que é feio de verdade? Nós estamos numa vertente hoje de que você precisa atender aquele padrão. Qual que é a grande questão aqui? Se a sua autoimagem estiver muito distorcida ou muito enfraquecida, você pode correr o risco de querer fazer um monte de procedimentos e, na verdade, nunca se sentir satisfeita. Você já passou por isso? Fez um procedimento estético e não se sentiu satisfeita? Comenta aqui que eu quero saber. Sou Stephanie Targino, advogada, pós-graduada em psicologia e coach, e também sou uma exploradora de conhecimento. E se você é uma exploradora de conhecimento, se identificou com isso, já se chega aqui ao canal, já clica aqui no botão inscrever-se para receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal para que a gente possa explorar juntas o conhecimento. Há uns 2 ou 3 anos atrás, na realidade, eu quase fiz um procedimento estético num valor bem alto, que é a prótese de silicone. Só que eu ia fazer esse procedimento porque eu não estava me sentindo bem com a minha imagem devido a questões pessoais. E aí, naquele momento, eu coloquei na minha cabeça que se eu fizesse aquilo, eu ia me sentir mais segura, mais confiante e que eu iria me sentir muito mais feliz. Olha só. Só que, graças a Deus, eu conheci uma pessoa, uma mulher, que ela estava utilizando silicone há muitos anos e que ela fez a retirada. E aí ela me contou o seguinte. Ela falou, Stephanie, pensa bem se você vai fazer isso. Por quê? Eu coloquei a prótese, estava dando vazamento no meu corpo, só que nenhum exame estava conseguindo rastrear esse vazamento da prótese no meu corpo. E ela começou a ter várias doenças, várias complicações e inclusive ela falou que algumas áreas do corpo dela estavam sendo tão afetadas que estava até mesmo paralisando. E aí eu pensei naquele momento, aí eu me perguntei, eu já tinha ido na médica, já tinha visto silicone, já tinha visto o tamanho, eu já ia fazer os exames pré-operatórios. E aí eu me perguntei, será que eu realmente quero fazer isso? Por que eu quero fazer isso? Por que eu vou fazer isso? E se eu fizer isso e daqui mais uns 5 anos, 10 anos eu tiver que fazer uma retirada, tem que fazer a troca, para começar. E eu tenho que fazer uma retirada porque deu algum problema ou alguma complicação. Será que vale a pena todo esse trabalho, esse esforço? Será que realmente eu quero a prótese de silicone para me sentir melhor? Ou será que tem algum outro problema? E foi aí que eu comecei nessa jornada. E na verdade, foi um pouquinho depois que eu fiz as minhas primeiras sessões de terapia. E as sessões de terapia já começaram a me dar uma outra direção. Outra questão também, mulher que usa muita maquiagem e muito filtro. Tem mulheres que são lindíssimas. E eu vou te falar, eu já fui essa mulher. Os meus primeiros vídeos no Instagram, eu utilizava muita maquiagem e muito filtro. Por quê? Eu não me aceitava. As pessoas poderiam falar que eu era linda, mas eu não me aceitava. Então eu tinha que usar muita maquiagem, muito filtro, porque eu precisava parecer ser perfeita, porque eu não aceitava a minha imagem real. Esté, mas você ainda usa make? Eu uso, só que o mais próximo da naturalidade possível. Aqui eu tenho quase nada de make, é um gloss, é um rímel, um pouquinho para disfarçar a olheira aqui, uma sombra bem clarinha e um blush. E eu adoro um iluminadorzinho assim, só para iluminar a pele. O que eu quero te dizer com isso? Toma cuidado, porque às vezes você só quer mascarar ou você só quer fazer um procedimento estético. Pode ser uma harmonização facial, um botox, pode ser uma mudança até no seu cabelo. Só para fugir de alguma coisa ou para ter aquela falsa sensação de que você está bem. Eu não tenho nenhum procedimento estético no meu rosto. Eu não tenho nenhum procedimento estético, tá? Esses lábios aqui,
Não fiz preenchimento, nunca fiz e não vou fazer, nunca vou mexer nos meus lábios. Isso aqui, gente, na verdade é uma mistura. Eu tenho, na verdade, eu tenho uma mistura de raças dos dois extremos. Então eu tenho um avô que era loiro dos olhos azuis e um avô preto. E aí foi misturando, misturando, misturando e aí chegou aqui, né, esse resultado. Então eu tenho muitos traços aí de ambas as raças que se chama no Brasil miscigenação. O que é importante que você entenda? Será que você realmente precisa ter uma boca X para você ficar bonita? Para você se sentir bonita? Será que vai ficar adequado ao seu tipo de rosto? Eu tenho visto muitas mulheres lindas, são lindas naturais. E elas começam a fazer um monte de procedimento e você olha e fala, mas não precisava disso. Porque ela já é linda. Mas eu entendo esse lugar, porque eu já estive neste lugar. De não me aceitar. Então, lá na minha adolescência, para o início da minha vida adulta, eu vivia num estado de não aceitação muito profundo, gente. Adolescência é tudo novo e ali aconteceram várias coisas que não foram muito legais naquela época. Então, eu estava meio que perdida em mim mesma, na minha autoimagem. As pessoas falavam em todos os lugares que eu ia, nossa, como você é linda, como você é linda. E as pessoas elogiavam e falavam. E na verdade eu não me enxergava dessa forma. Não me comportava dessa forma. Quando eu olhava no espelho, é como se eu estivesse vendo uma outra pessoa. E o pior, eu olhava e falava, eu não quero essa parte do meu corpo desse tamanho, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E eu ficava numa loucura, graças a Deus, que eu não tinha recurso financeiro para fazer coisas no meu corpo, no sentido de fazer aplicação, medicamentos. Naquela época tinha umas modas, umas coisas bem estranhas, eu sou da década de 90. E aí naquela época lá, nos anos 2000 que 2009, por aí, tinha umas coisas meio estranhas, né? Graças a Deus que eu não tinha como fazer isso. Graças a Deus. Mas eu sempre olhava, na verdade, eu sempre me comparava com os padrões de beleza que, por exemplo, eu observava na televisão. Naquela época a televisão estava em alta, eu assistia a televisão naquela época. E aí eram aqueles padrões, padrões de artistas, era o comum. E quando você não se enxerga da forma como você realmente é, você se comporta de uma forma que não condiz com aquilo que você é. Isso é muito poderoso. Como assim, Sté? Se você é linda, mas você se enxerga como sendo uma pessoa que não é linda, sabe o que vai acontecer? Você vai se comportar como uma pessoa que não é linda. Se você é inteligente, mas você acredita que você não é, ou você não se enxerga, você vai se comportar como uma pessoa que não é inteligente. Então é importante que você comece a encontrar esse eixo dentro de você. Às vezes o que você precisa não é uma plástica nova, não é um botox, não é um tratamento X. Esté, você é contra tratamento estético? Não sou contra tratamento estético. Inclusive, tem muitos que eu gosto. Então, por exemplo, limpeza de pele. O que mais? Depilação a laser, tratamentos de pele. As rainhas passavam por esse tratamento. E isso é narrado no livro de Esther. Então, elas passavam por um tratamento de beleza, com óleos, com mirra. Mas, gente, tudo que eu busco fazer no meu tratamento de beleza, no meu autocuidado, eu busco o máximo a naturalidade. Eu entendi essa máxima na minha vida. E eu tenho aplicado isso também nas minhas redes sociais. E essa vai ser uma tendência nas próximas décadas, eu acredito nisso, tá? Algumas plataformas já estão entrando nessa tendência. Mas vamos lá. Naturalidade, autenticidade, quem você é. Eu não tinha antigamente coragem. Olha só, vou colocar um vídeo aqui meu antigo. Eu usava muita maquiagem, muito perfeito. Aparecer com descabelada, com fio aparecendo assim, subindo para cima, eu não tinha coragem. Mas se você for lá no meu Instagram, terão vídeos em que eu estou com olheira, estou com a cara de cansada, estou gravando à noite, na chuva, com o cabelo sem escova. Vai aparecer ali a Stephanie às vezes correndo com meia descabelada. Vai estar lá. Por quê? Tem gente que fala, mas o seu feed tem que ser impecável. Não, meu feed não tem que ser impecável. Meu feed precisa representar quem eu sou. E na verdade essa é a Stephanie. Essa é quem eu realmente sou. Eu não estou 24 horas do meu dia
100% bem, em forma, 100% maquiada. Tem dias que é muito cansativo, tem dias que eu consigo cumprir a agenda, tem dias que eu não consigo. E aí eu acabo aquele dia super cansada. Tem dias que eu também não quero ver ninguém, gente. Sabe aquele dia que é o seu dia só você e Deus? Você fica com Deus e você fica naquela frequência o dia inteiro. E você coloca o teu pijama e você fica ali. Então é importante que você entenda sobre essa questão de deixar vir à tona o seu melhor. E eu vou te contar um segredo. Eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre feminilidade, mas eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Quanto mais feminina você se torna, quanto mais você investe em autocuidado, investe no seu momento com Deus. Isso aqui, gente, momento com Deus eu já tenho há muito tempo, há muitos anos. Só que eu tinha uma dificuldade com o momento de autocuidado. Esse aqui era um pilar que eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. Que era o pilar do autocuidado. Só que eu vim trabalhando isso nesses últimos meses. Na verdade, nesse último ano. E isso mudou extremamente os meus resultados. Mudou tanto que as pessoas elas falam, esse brilho, que brilho é esse? Você tá diferente, seu olhar tá diferente, você está diferente, mas por quê? Porque quando você está mais feminina, você fica naturalmente mais jovem. Porque o feminino é cuidado, é ternura, é doçura, é amor. E começa com o autocuidado, com o auto-amor. Para depois transbordar isso em outras pessoas. Então, quando você pratica isso, é impossível você não ficar mais linda dentro da sua melhor versão. Eu, sinceramente, me sinto muito melhor hoje do que há muitos anos atrás. Principalmente no momento em que eu estava extremamente masculinizada. Dá pra ver no meu rosto, assim, energia sugada, cansaço. Dava pra ver que não tinha aquela beleza, aquele cuidado. E talvez você esteja se sentindo assim. Às vezes o que você precisa não é simplesmente ir lá e pagar uma super cirurgia, um super tratamento. Às vezes o que você precisa é todo dia ter o seu tempo com você mesma. Faz a sua skincare, cuida do seu cabelo, cuida das suas roupas. Deixa suas roupas limpas, cheirosas. Passa o seu creme hidratante para sua pele ficar maravilhosa, ficar com um toque sedoso, cheiroso. Faz uma make basiquinha, sabe? Passa só um rímelzinho, um batom bem basiquinho, para você se sentir bem. Na hora que você olha no espelho, você fala, hoje eu tô legal, eu tô bonita, eu tô cuidada, tô cheirosa. Isso gera prazer em você. Agora, toda vez que você faz de qualquer jeito com você, é lógico que você vai se olhar no espelho e vai se sentir mal. Aí você vê a outra pessoa lá no Instagram, qualquer outra rede social, mas o Instagram é uma rede que a gente conhece muito por ser uma rede comparativa, né? E aí você vai olhar e você vai falar, poxa, aquela pessoa é tão perfeita, sabe? Ela é tão linda, eu tenho que ficar igual ela. Não, você não tem que ficar igual ela. Às vezes, o que você precisa não é ficar igual a outra. É ter uma prática como ela tem. De cuidar dela mesma, de poder treinar, de se alimentar bem. Isto é, o que você fez nesse processo todo para melhorar a sua autoimagem. Gente, eu vou falar algumas coisas que eu fiz que pode ajudar vocês, tá? Então, primeiro, terapia ajuda muito no processo de autoconhecimento. Autocuidado. Então, todos os dias eu tenho tempo para a minha pessoa. E esse tempo é sagrado, ninguém me tira ele. Conhecimento de Deus, porque na Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quanto mais você entende o que Deus tem reservado para a tua vida e quem você é em Deus, parece que essa luz ela vai ser transmitida no seu rosto também. Outras coisas que eu fiz, eu comecei a investir em mim mesma, comecei a mudar a forma como eu me visto, a forma como eu falo. Não por uma questão de querer me enquadrar num padrão, mas de entender que eu mereço viver a minha melhor versão. Eu mereço viver algo melhor e você também merece. Outras coisas que eu fiz,
me alimentar super bem. Mas isso aqui eu já comecei a fazer desde uma doença que eu tive e eu precisei forçadamente cuidar da minha saúde. Então, desde ali eu cortei glúten, açúcar também. Às vezes eu como açúcar e tal, mas gente, é raro. Não é um hábito de comer, até porque eu passo muito mal quando eu como. Porque eu não estou mais acostumada, tá? Então, eu passei a me alimentar melhor, muito melhor. Cortei muitas coisas da minha dieta. E, na verdade, tem um suplemento também que pode te ajudar. Às vezes uma glutamina, um whey protein. Aí depende do que você precisa, tá? Sempre fazendo exames, verificando como é que está as suas vitaminas, se está faltando alguma coisa. Então, gente, são cuidados que são básicos. Eu nem precisaria estar falando aqui, mas o óbvio precisa ser dito. Porque às vezes você caiu aqui nesse vídeo e você está acreditando que você precisa, às vezes, fazer uma baita de uma cirurgia, gastar um baita de um dinheirão. E, na verdade, talvez uma terapia, um autocuidado, ter um encontro com Deus, já iria te levar para um caminho diferente. Você não precisaria fazer todo esse investimento. E, no final, você sabe o que é mais difícil ainda? É você fazer um baita de um investimento. E, no final, você olhar no espelho, você até achar bonito o que você vê, mas você sentir que falta alguma coisa, não está completo. Duas coisas que acabam acendendo aí uma red flag. Você precisa dar uma olhada e falar, uau, eu tenho que tomar cuidado com esse lugar aqui. Então, primeiro, você precisa tomar muito cuidado com muito procedimento estético. Às vezes você não precisa daquela boca que você acha que você precisa para ser feliz. Às vezes a única coisa que você precisa é só cuidar daquilo que você já tem, com amor, com carinho. Tomar mais água, hidratar mais o seu corpo, hidratar mais a sua pele. Cuidados naturais. Gente, tem argila, argila natural, tem tanta coisa natural que você pode usar. E também tem produtos que não são naturais que você também pode usar, que vai fazer total sentido. Mas toma cuidado com os procedimentos estéticos. Porque não adianta você ir lá, vamos supor, já vi várias pessoas arrependidas de ter feito, por exemplo, uma cirurgia plástica de silicone. Colocar uma prótese de silicone, a pessoa foi lá e retirou depois. Imagina o trabalho, o gasto e o risco que isso tem. Então, pense muito bem o porquê você quer fazer isso, que você acha que você tem que fazer. Às vezes o que você precisa é aqui, ó, curar aqui, começar por dentro de você. E é por isso que eu fiz o desafio Leorra em Chamas 30 dias, que é esse desafio aqui, ó, 30 dias de vídeo. Você participa desses 30 dias, deixa o seu comentário aqui sobre os seus insights, sobre os seus aprendizados. Entra na comunidade que o link vai estar aqui abaixo. Traz um amigo, uma amiga ou um familiar e você concorrerá a essa agenda aqui no final do Leorra em Chamas. Agenda 2026 para você organizar a sua rotina nesse ano de 2026. E um outro fator que você precisa se atentar, uma pessoa que tem um problema com a autoimagem, geralmente é uma pessoa que também tem a dificuldade de quê? De ocupar espaço na própria vida. Você tem até mesmo dificuldade de evoluir emocionalmente, porque você não sente que tem permissão para isso. Então é como se você tivesse que pedir permissão para outras pessoas, porque você não se enxerga naquele lugar de ser responsável por você. Então você fica esperando que alguém diga para você, ou que alguém permita que você realmente vá cuidar das suas emoções, vai cuidar do seu espírito, vai cuidar do seu corpo. E esse é um processo de autoabandono. Eu falei sobre esse tema aqui no canal também. Então é importante que você se atente a isso. Essas são as duas red flags. Quer fazer muito procedimento estético, nunca está satisfeito, ou quer passar muita maquiagem, quer colocar algo muito artificial para parecer ser uma coisa, sendo que você é linda naturalmente, você só precisa cuidar disso que Deus te deu, já começa a olhar para esse lugar, já pensa assim, uá, tem alguma coisa que eu preciso resolver. E a outra coisa é, não consegue ocupar espaço. Você sabe que tem que fazer terapia e você não faz. Então, por exemplo, há muito tempo eu sabia que eu precisava de terapia. Só que o ambiente onde eu cresci, desenvolvi a minha vida, era um ambiente que, gente, terapia não faz sentido para eles. Mas eu ficava no meu coração, tem alguma coisa, sabe? Eu acho que eu preciso ir para uma terapeuta. E aí eu comecei a fazer terapia. E no meio de algumas questões pessoais, eu descobri um TDAH. Não é um nível
alto, graças a Deus. É um déficit de atenção, mas não é um nível tão elevado, tá? Mas eu descobri um TDAH. E na minha cabeça, eu sempre era inadequada. Eu não entendia o porquê que certas coisas aconteciam comigo, porque certas coisas não aconteciam comigo. E muitas das vezes era um comportamento de distração ou de hiperatividade, e que eu não conseguia enxergar na hora. As pessoas enxergavam. E muitas delas acreditavam que, na verdade, eu era aquilo, mas não é. Na verdade, era um TDAH em que eu não tinha um tratamento, em que eu não tinha um direcionamento e eu estava completamente desregulada. Só que eu tive que passar por um monte de coisas, porque eu tive que pedir permissão para poder fazer terapia. Até o dia que tudo ficou muito difícil na minha vida. E eu falei, eu vou ter que fazer terapia, querendo ou não. E no meio dessa terapia, eu já havia feito algumas sessões antes, mas eu não tinha encontrado uma terapeuta legal. E aí eu encontrei uma terapeuta que se encaixou comigo. Maravilhosa. E nessa terapeuta eu descobri o TDAH. Então é importante que você tenha isso em mente. Às vezes você sente que você precisa fazer alguma coisa, você não faz, você não consegue ocupar espaço e fica pedindo permissão para as pessoas, para fazer uma terapia, para investir em você, para comprar uma roupa, para fazer um curso. Tem alguma coisa errada. Você é adulta, você é adulto, tem alguma coisa errada aqui. Tem algum problema, a forma como você está se enxergando. Talvez você ainda esteja se enxergando no modelo da criança que você era, mas você nem é mais. Por isso que eu quero passar 2 atividades bem práticas aqui para você, que me ajudaram nesse processo e que podem ajudar você também. Então, a primeira atividade que eu quero passar aqui para você. Você vai fazer uma atividade que você precisa fazer, mas que você está procrastinando, ou você está esperando alguém aprovar e falar que você pode fazer ou que você deve fazer. Então, por exemplo, no meu caso, se eu tivesse feito a terapia 2 anos atrás, hoje eu estaria em um outro nível, porque eu teria descoberto o TDAH antes, eu teria feito um tratamento mais adequado, eu teria direcionado a minha rotina, eu teria feito tudo diferente. Mas eu fiquei procrastinando, porque eu escutava, não, você não tem nenhum problema psicológico, você não precisa ir de terapeuta, você só tem que colocar em ação. Só que quando eu ia colocar, eu não conseguia fazer, não conseguia completar, não tinha. Por quê? Porque tinha essa questão emocional que eu precisava resolver. Só que eu não sabia que eu tinha essa questão. Outra coisa, vamos supor que você precisa fazer um curso de inglês. Você não está fazendo. Às vezes é por uma questão profissional, para você crescer na sua carreira, ou pode ser um curso de inglês para você morar fora do país, porque você tem um sonho. Aí você não faz, você está esperando o tempo certo, você está esperando alguém te aprovar, você está esperando, porque eu vou esperar se um dia o meu marido tiver disposição, pagar para eu fazer. Não, vai lá, faz o que você pode fazer, vende o que você pode vender. Vai lá, faz o curso, dá o teu jeito, mas faz a tarefa, a atividade que você tem que fazer, você não está fazendo. Porque você começa a se enxergar de uma forma diferente. Então, eu vou te dar um exemplo. Não é algo que eu precisava, mas é algo que eu queria fazer. Correr. Eu comecei o ano de 2024 planejando uma corrida. E chegou ali no mês de novembro, eu não fiz a corrida. E eu falei, eu vou correr 30 dias sem parar no mês de dezembro. No meio da corrida eu decidi correr. Fiz uma corrida de rua no autódromo de Interlagos. Eu não me enxergo mais como a Stephanie de antes, porque eu superei um obstáculo, corri 5 quilômetros com um pace de 7 minutos, treinando 26 dias, correndo sem parar. O que eu quero te dizer? Conforme você vai atingindo e alcançando novos níveis da sua vida, mais você se enxerga de forma diferente, mais você valida que você é quem você é. Porque a autoimagem não é só a sua imagem física. É como você se enxerga como pessoa, de forma emocional, na sua espiritualidade. É um contexto geral. Fez sentido para você? E eu quero te deixar também uma segunda atividade. Você vai listar os seus pontos fortes, tanto físicos como emocionais. Você vai fazer uma lista. Você
vai colocar uma lista ali, vamos colocar 5 pontos fortes que você gosta em você na parte física e 5 pontos fortes que você gosta em você na parte emocional. Qualidades, características. Você vai fazer essa lista super básica para você começar a olhar para esse lugar. Não quer dizer que Stephanie então resolveu tudo. Não. Eu sempre vou falar para você, procura profissionais capacitados. Aqui eu estou narrando a minha jornada e o que eu fui fazendo na minha jornada que me gerou esse resultado. Mas é importante que você tenha um profissional competente. Então, por exemplo, um profissional competente para saúde mental, né? A gente não pode chegar e falar, fulano, você é louca. Primeiro, isso pode dar um processo judicial, tá? Então toma cuidado ao falar, fulano é louco. Não, fulano é louco, tem diagnóstico? Não tem, então tá. Fulano é fulano. Sabe, para você diagnosticar, às vezes você tem alguma disfunção emocional, às vezes você tem alguma questão, e às vezes é até hormonal, que você pode resolver facilmente. Mas você vai ter que dar esse primeiro passo. Então, e você vai precisar de um profissional adequado para isso, tá? Então é importante, aquilo que você tiver que fazer, que sai muito da sua realidade, busque o profissional adequado que vai te ajudar e vai te guiar nesse processo. E eu vou te dizer, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se você fizer a sua parte. E se você começar a colocar em ação cada um desses 30 dias que eu estou trazendo aqui para você. Se o que eu disse aqui para você fez sentido, deixa o seu like. Porque aí eu vou saber que você gostou, que você está curtindo o áudio. Então faz sentido, para que eu possa trazer mais conteúdos de qualidade para você. E amanhã eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante. Você gosta do tema postura e linguagem corporal? Eu particularmente adoro esse tema. Eu amo esse tema. Eu amo. E eu quero trazer para você o quão é importante posicionar a sua postura e a sua linguagem corporal da forma certa, para que tanto a sua postura e a sua linguagem corporal te ajudem nesse processo. Não quer dizer que a postura e a linguagem corporal elas vão fazer um milagre na sua vida, porque existem coisas que precisam ser trabalhadas internamente em você. Eu vou ser bem sincera com você, tá? Mas a postura e a linguagem corporal ajuda muito. E eu vou trazer esse tema amanhã para você, para que você possa ter direcionamento na sua jornada nesse período de 30 dias no Leorra em Chamas. Vejo você amanhã. Tchau!